A todos e a todas. Sou Joás Araújo de Souza. Vou apresentar agora a elaboração do meu mapa conceitual, certo? Que é fruto da finalização desse módulo. Eu sou estudante do mestrado em Educação Física, com polo em Muzambinho, pelo IF Sul de Minas, certo? Para a gente contextualizar um pouco, né, eu vou falar um pouquinho sobre os mapas conceituais, né, que apresentaram um texto sugerido para nós. Eu vejo o mapa conceitual uma ferramenta muito útil. Eu utilizo ela desde o meu ensino médio, eu já conhecia ela e usava para poder estudar. E eu achava muito interessante porque ela me ajudava a organizar as ideias e mostrar como que essas relações entre diferentes conceitos, eles podem ter conexões, né? Por meio de palavras de ligação e termos que a gente pode ir utilizando para conectar uns aos outros. Para adentrar nesse mapa conceitual que eu estou trazendo hoje, esse módulo que nós estudamos durante essas semanas, né? Nós estudamos sobre as problemáticas da educação física. Então eu trago ele como tema central aí para poder desenvolver esse mapa conceitual. Quando nós falamos das problemáticas da educação física, nós entramos no que nós estudamos durante essas 7 semanas, né? As 7 semanas nós dividimos em 7 temas diferentes. Então aqui eu relacionei com a palavra envolve, para a gente poder entender o que eu estou falando, quais semanas que nós estamos falando. Então, quando a gente fala das problemáticas em educação física, eu coloquei que nós envolvemos o abandono do trabalho docente, que é uma das temas que nós estudamos, relação entre teoria e prática. Eu vou citando na ordem que nós fomos estudando. Então, é semana 1, 2, 3 e assim por diante. Envolve os aspectos legais da educação física, envolve a indisciplina e afastamento dos estudantes, envolve as dificuldades no ensino dos esportes, envolve também as questões de gênero e envolve os temas geradores, que foram que nós estudamos durante essas semanas que passou o módulo. E aí, nós conseguimos entender também que cada tema que nós estudamos durante a semana, dentro do mapa mental, a gente consegue destacar que elas se relacionam entre si, certo? Então, nós vemos relacionamentos dos aspectos legais da educação física no abandono do trabalho docente. Nós vemos relações entre abandono do trabalho docente, entre a relação entre teoria e prática, que também se relaciona com a indisciplina e afastamento dos estudantes. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou afunilar em cada temática que eu construí um outro mapa dentro desse mapa. Então eu vou afunilar essas temáticas para a gente poder entender sobre o que nós falamos dentro delas, né, nos estudos, e depois eu vou trazer no final algumas soluções às problemáticas que nós fomos estudando durante essas semanas. Então, quando a gente fala de problemáticas da educação física e envolvendo o abandono do trabalho docente, nós entendemos que, dentro do abandono do trabalho docente, nós podemos enxergar que ele se manifesta como rola-bola, ele se caracteriza pela falta de planejamento, ele evidencia a falta da intencionalidade pedagógica nas aulas e ele também contribui para esse esvaziamento pedagógico que a gente está podendo enxergar, né, atualmente nos estudos da disciplina da educação física, né? E aí, junto dessas características que eu trouxe dentro do abandono do trabalho docente, nós podemos entender que esse abandono ele gera o desinteresse dos estudantes e ele também fragiliza a legitimidade da disciplina, o que a gente vai dialogar diretamente com os aspectos legais da educação física, porque vai entrar em conflito. Porque nos aspectos legais da educação física, nós estamos para garantir essa legitimidade da educação física. Então, quando a gente enxerga o abandono do trabalho docente fragilizando essa legitimidade, a gente já entra em conflito, né? Passando para a semana 2, nós estudamos a relação entre a teoria e a prática. Dentro da relação entre teoria e prática, eu consigo trazer para vocês, dentro do que nós estudamos, que essa relação entre teoria e prática, ela envolve o saber fazer, ela envolve o saber fazer, ela se articula com o saber sobre o fazer, ela contribui com o ensino crítico, quando nós falamos da relação entre a teoria e a prática, a gente vê que ela contribui para esse ensino crítico, e ela exige uma reflexão pedagógica.
Então a gente entende que a integração entre a teoria e a prática, ela contribui para as aulas, para que as aulas elas sejam mais significativas, mais críticas, mais contextualizadas. E como eu disse, ela própria já dialoga com outro tema que, por exemplo, já contrapõe com o abandono do trabalho docente. Porque se a gente tem uma relação entre teoria e prática que influencia essa prática pedagógica e uma relação entre teoria e prática que supera, né, que levaria à superação do ensino tecnicista, e a gente enxerga um abandono do trabalho docente, a gente já vê um contraponto aqui nessa relação entre teoria e prática, certo? Passando para a semana 3, nós estudamos sobre os aspectos legais da educação física. Dentro dos aspectos legais da educação física, eu pude elencar algumas coisas que nós estudamos. Nós podemos então elencar que os aspectos legais da educação física ele é fundamentado pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela tem uma estruturação, ela tem a Base Nacional Comum Curricular, que a torna estruturado, né? Os aspectos legais, eles reconhecem a educação física como componente curricular obrigatório, e a ideia dos aspectos legais da educação física é que garanta o direito ao conhecimento. Quando nós falamos desses aspectos que devem garantir também não só os direitos ao conhecimento, mas deve garantir essa legitimidade da educação física, entra no que eu falei sobre conflitar com o abandono, justamente porque fragiliza a legitimidade da disciplina. Então a gente precisa entender essas relações para que nós podemos superá-las e questioná-las também, né? Passando para a semana número 4, nós estudamos a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Dentro da indisciplina e afastamento dos estudantes, eu consigo elencar aqui para nós que a indisciplina e o afastamento dos estudantes, ela se manifesta no desinteresse dos estudantes, certo? Ela se relaciona com a exclusão, porque quando um aluno ele se afasta da nossa aula, ele é excluído, né? Se a gente não faz nada para poder recuperar esse estudante. Essa indisciplina e afastamento, ela pode resultar na participação reduzida, né? Acho que obviamente resulta. E a indisciplina e afastamento dos estudantes leva à influenciação, né? Leva que ela é influenciada pela falta de sentido nas aulas. Então, essa indisciplina e afastamento, ela tem uma consequência. Ela traz para a gente aulas descontextualizadas. Então, por exemplo, essa indisciplina e afastamento, ela se relaciona diretamente com a problemática que a gente traz aqui do abandono do trabalho docente, onde vem a exclusão, a gente entra também no ensino do esportivo, do tema de esporte tradicional. Então a gente entra em diversas outras temáticas dentro desse mesmo mapa mental, vindo de um tema que a gente estudou. O próximo tema que nós estudamos foi a dificuldade no ensino dos esportes. Para a dificuldade no ensino dos esportes, eu trouxe aqui algumas questões. Essas dificuldades elas podem ser marcadas pelo esporte hegemônico, né? A gente consegue enxergar dentro das nossas aulas, dentro da nossa prática, ou em prática de profissionais que a gente conhece. Essas dificuldades, ela prioriza esse alto rendimento, que aí a gente já poderia colocar aqui também a setinha para falar sobre a exclusão, que já traz muito, né? A exclusão. A dificuldade ela favorece uma competitividade excessiva e ela contribui para a exclusão dos menos habilidosos. Olha aí, já podemos linkar uma na outra, né? Somos essa dificuldade do ensino dos esportes, nós entendemos que ela reforça essa exclusão, que é o que a gente estava falando lá em cima, e intensifica as desigualdades de gênero. O que entra demais em outro ponto que nós estudamos na semana seguinte, que foram as questões de gênero. Nas questões de gênero, a gente consegue entender que elas se relaciona com a masculinidade hegemônica, ela provoca a exclusão das meninas, as questões de gênero evidenciam os preconceitos e também influenciam no processo de inclusão e exclusão dentro das nossas aulas. Então, quando a gente fala disso, a gente evidencia que tem desigualdade nas aulas e essas questões de gênero, elas se relacionam com o esporte tradicional, que dialoga diretamente com a exclusão. Olha só, que intensifica a desigualdade de gênero.
Então, o mapa conceitual, né? Eu conhecia por mapa mental também o nome, por isso que eu confundo às vezes. Mas esse mapa conceitual, ele serve para nos mostrar que todas essas temáticas elas estão relacionadas e que nenhuma pode ser pensada individualmente. A gente precisa conseguir conectar uma na outra para poder chegar a uma crítica, né? Um questionamento plausível, que entra demais do que a gente estudou na temática do tema geradores, que foi a semana anterior, né? Do texto do Paulo Freire que nós estudamos. E aí, dentro dos temas geradores, nós conseguimos entender que os temas geradores eles se fundamentam com o diálogo. Os temas geradores eles promovem a problematização. Os temas geradores, desculpa aqui, gente. Os temas geradores, eles partem da realidade dos estudantes, nós precisamos entender isso. É uma coisa que eu, pelo menos na minha prática pedagógica, eu não tenho refletido tanto nisso. E eu quero melhorar nisso. Os temas geradores, eles desenvolvem a consciência crítica. Os temas geradores possibilitam a transformação. Então, quando nós falamos dos temas geradores que estão envolvidos dentro da problemática da educação física também, nós precisamos superar as problemáticas da educação física, certo? E precisamos de temas geradores que promovem, né, essa prática pedagógica crítica. Porque o Paulo Freire, ele propõe essa educação baseada no diálogo, na problematização da realidade, para que aí esses temas eles permitam a gente pensar numa educação física mais significativa, mais crítica, mais inclusiva e conectada à realidade dos estudantes. E aí que eu trago, a partir dessas problemáticas da educação física que nós estudamos durante essas semanas, de acordo com esses temas que eu trouxe aqui para gente, nós podemos entrar numa discussão dos tópicos. Essa discussão dos tópicos ela pode gerar algumas possibilidades de solução das problemáticas, né? A gente fala que a gente não tem receita de bolo, mas são possibilidades de solução. E aí nós conseguimos ver que a solução das problemáticas é a gente conseguir promover uma inclusão, uma aula mais inclusiva, é a gente exigir, dentro das nossas próprias práticas pedagógicas, uma intencionalidade pedagógica, que já entra demais que a gente depende da diversificação dos conteúdos, porque para a gente ter uma intencionalidade, a gente precisa analisar o que vai ser melhor trabalhado para poder. E aí, quando a gente entende que cada momento, cada turma é preciso uma diversificação dos conteúdos, e aí a gente consegue fundamentar numa educação crítica, onde o aluno questione por que a gente está fazendo, questione o que nós estamos fazendo, o que eles estão fazendo, que vai favorecer na participação dos estudantes durante as aulas, certo? Então, quando eu trago a solução das problemáticas, a gente entende que, tem que fazer uma superação dessas problemáticas, certo? E aí, nesse processo, a gente vai ter os temas geradores e a perspectiva freiriana, que aparece como essa possibilidade de transformar a prática na própria realidade escolar do nosso estudante, certo? Então, para finalizar, acredito que eu consegui trazer, que eu entendi durante essas semanas trabalhadas. Espero que tenha ficado claro. Caso alguém não tenha entendido, estou à disposição aí, pode mandar uma mensagem, um e-mail. Mas continuemos nossa batalha aí pelos estudos e por educação, uma educação física legítima, né? Uma educação física com uma prática pedagógica, com uma intencionalidade e que nós possamos ir aí nos ajudando durante esse processo. Muito obrigada.